Ora viva malta, cá estamos então aqui para novo vídeo da Liga dos Campeões, mas como podem ver, vamos então ver aqui umas coisas da Liga dos Campeões 2015-2016, ou seja, a Liga dos Campeões da época passada, a primeira lançada aqui pela Topps, coleção Match Attacks, portanto Trading Card Game, a coleção de cartas. Como sabem, saiu então cá na época passada, provavelmente, se não me engano, foi mesmo a primeira coleção de Liga dos Campeões de cartas que saiu por cá, visto que a Topps costuma lançar cartas e cromos também por cá, ao contrário da Panini. A Panini, infelizmente, na altura que saía, que tinha a licença da Liga dos Campeões, só lançava cromos. As cartas geralmente eram só para mercados mais abastados, digamos assim. E portanto, hoje vou aqui mostrar-vos duas coisas diferentes da Liga dos Campeões. São duas coisas raras que uma delas saiu por cá, mas que era muito complicado de conseguir. A outra, infelizmente, não saiu por cá, apesar de nesta época já começar a sair finalmente. Portanto, a primeira coisa que vou-vos mostrar então será a coleção das edições limitadas, as Limited Edition, completa. Portanto, as 24 cartas que saíram por cá. Infelizmente, estas edições limitadas, pelo menos metade delas eram muito complicadas de conseguir, porque saíam apenas nas caixas. E se bem se recordam, cada caixa trazia uma edição limitada, mas lá está, 50 saquetas para conseguir uma limitada, só com alguma sorte é que vocês conseguiram. Portanto, esta coleção não foi nada fácil de conseguir terminá-la, mas finalmente estão aqui então as edições limitadas, todas as 24 edições limitadas. Como sabem, a Topps divide isto sempre por ouro, prata e bronze. Um jogador tem então 3 cartas diferentes, apesar de serem quase iguais. Neste caso, os 8 jogadores podemos ver então Cristiano Ronaldo para começar. Lembram-se então desta carta de ouro, não é? Que saiu então no Starter Pack. Esta sim era aquela mais fácil para conseguir, mas de resto muito complicadas. Silver só saía também, se não me engano, nas caixas, e a bronze também nas caixas. Depois aqui o Messi começou a tornar-se mais fáceis, porque o Messi saía então nas latas pequeninas, e portanto temos então aqui a de ouro, a de prata e a de bronze, isto com o rácio que a Top sempre coloca, portanto uma de ouro em cada 8 mini tins, uma cada prata em cada 4 mini tins, ou seja, 2 por 8, e depois aqui as restantes eram então para a bronze, que era então 5 em cada 8 mini tins. Portanto, obviamente que este Messi bronze saía muitas vezes. Depois o Hazard era a mesma coisa, mas esta era nas tins grandes, ou seja, as tins grandes também custavam mais, então era se calhar mais complicado para as pessoas conseguirem então. Ainda me lembro que com uma grande sorte consegui esta logo na minha primeira tin que abri. Portanto, foi mesmo sorte e não tive que comprar mais. E esta, por exemplo, também tinha-me saído numas saquetas, portanto foi ótimo. O azar praticamente terminei logo tudo. Depois temos então aqui o Touré Ouro, por exemplo, também era, conseguia-se na Tin Ball, portanto era naquelas latas bolas, mas depois estas duas mais complicadas, porque lá está, só saíam nas caixas. E a partir daqui, infelizmente para nós, estas cartas todas, Konoplyanka, Ozil, Lewandowski e Schürrle, apenas saíam nas caixas. Portanto, não havia, noutros países, como por exemplo Polónia, Alemanha, o Konoplyanka, por exemplo, acho que saía nos multipacks. O Ozil, este Ozil de ouro, por exemplo, saía numa gift box. Lewandowski saía nos blisters. E o Schürrle, acho que o Schürrle era aquele jogador que apenas saía nas caixas em qualquer sítio. Esta de ouro, por exemplo, vale muito lá fora. Isto sendo inglesa, porque como sabem, havia diferentes idiomas. Nós, por exemplo, temos aqui então a versão portuguesa, o que torna a nossa versão também muito rara, porque apenas saía por cá. E portanto estas cartas então, do Schürrle eram possivelmente as que valiam mais, mesmo a nível internacional. Portanto, estas sim eram as 24 cartas, nada fáceis de conseguir, me volto a repetir, nada fáceis de conseguir mesmo. Pessoal, para conseguir isto tinha que às vezes gastar um bom dinheiro, ou ter, enfim, digamos assim, algumas ligações talvez com a Topps. E portanto, mais uma vez então, 24 cartas para colecionar, não sei como é que ficou o vosso ponto, mas possivelmente a grande maioria das pessoas não conseguiu terminar então esta parte da coleção. Portanto, a seguir vou mostrar-vos a outra parte que eu ia mostrar. Está então dividida em duas partes. A primeira então edições limitadas, versão portuguesa. Eu obviamente que podia ter tentado arranjar lá fora, possivelmente era muito mais barato, porque por exemplo a Alemanha, Polónia e isso tudo têm muitas cartas destas, lá está, por terem sido blisters, multipacks e isso tudo. A versão portuguesa, lá está, infelizmente saíram apenas as latas, não saiu nada de blister nem nada disso, o que tornou então esta nossa versão muito mais rara. Vamos então passar à seguinte. Vou então aqui fazer uma pequenina pausa, que é para mostrar-vos então, que está noutro arquivador, infelizmente não cabia aqui tudo. Estes arquivadores não são muito grandes, ao contrário daqueles da Panini, estes de Topps não são muito grandes. E vou-vos então mostrar a outra parte que tenho então para mostrar.
E pronto, malta, vamos então passar para a segunda parte. Como podem ver, passei então para a parte final do arquivador, apesar deste, lá está, como eu estava a dizer há bocado, ser um diferente arquivador. Portanto, como podem ver aqui à esquerda temos então as Man of the Match, neste caso em português melhor em campo, e depois temos aqui, lá está, as cartas que não saíram cá nesta altura. Portanto, cartas Pro 11 2015-2016. Se bem se recordam, cada vez que abriam uma saqueta vinha então aquele códigozinho e depois tinha ali a imagem da carta em questão que poderiam então jogar online. Infelizmente a Topps na altura não enviava para Portugal, apenas fazia em Inglaterra e não sei se faria mais em algum outro país, talvez Polónia, que costuma ser um grande mercado para os colecionadores de cartas. Mas neste caso então eu consegui estas cartas com a ajuda de um amigo meu que vive em Inglaterra. Bastava ter então uma morada inglesa e então jogar com uma conta inglesa. E aí sim, esse meu colega então recebeu então as cartas e depois então entregou-mas. E sendo assim, então, eu já mostrei, a verdade, já tinha mostrado algumas destas cartas, porque ele na altura veio cá e já tinha algumas. Agora sim vou-vos mostrar as 32 cartas que saíram cá. Portanto, começamos aqui, havia 2 cartas por cada clube, apesar de alguns clubes não estarem aqui. Neste caso então temos Petr e Santi Cazorla do Arsenal. Depois temos então aqui o John Terry e o Diego Costa do Chelsea. O Piqué e o Suárez do Barcelona. E aqui Alaba e Müller do Bayern de Munique. Pois aqui parece estar a faltar alguma coisa, mas não. É que resolvi pôr apenas 8 jogadores por cada página. Depois passamos para os seguintes. Isto é verdade, está ordenado. Estas cartas vieram então P de 1 a P32. Neste caso então passamos aqui para a P9, que é o Kacheridi e o Ribalka do Dinamo de Kiev. Depois temos então aqui o Brahim e o Embu, os 2 jogadores então do Porto. Depois aqui Dani, jogador português, e Hulk, também já esteve cá, portanto aqui muito português, aqui muito Portugal, aqui digamos assim. Portanto, Dani Hulk do Zenit e depois aqui Company e Sterling do City. Passamos então para esta página, temos então El Abdelawi e Cambiasso do Olympiacos e depois aqui Tiago Silva e Lucas do PSG. Passamos então aqui para PSV, Zoet, o guarda-redes e o Guardado. E depois aqui Real Madrid, James Rodrigues e Gareth Bale. E por fim, vamos então à última página para completar então. Temos então Rami e Krychowiak do Sevilha e mais portugueses aqui, Luizão e Chanes do Benfica. E depois então temos aqui do Mönchengladbach o Janske e o Rafael. E para terminar do Wolfsburgo, Naldo e Cruz. Portanto, estas eram as 32 cartas, infelizmente já não estão disponíveis. A Topps finalizou dar estas cartas algures em agosto, se não me engano. E portanto agora sim podem conseguir as da nova coleção, que são menos, são apenas 22. E então ainda por cima está um bocado diferente. Digamos que vocês não sabem qual é que é a carta que podem ganhar, inserem o código e só quando inserem o código é que ficam a saber qual é a carta que poderão ganhar. Obviamente têm que jogar para isso. As regras também estão diferentes este ano. Nesta época, na altura, era cada carta por semana. Neste caso, como ele Topps passou então a enviar isto de forma internacional, acho eu que se precaveram um bocadinho, e então passou a ser mensal para todo o mundo. Vocês têm que ficar no top 1000 desse top mensal. Não é muito difícil, enfim, tem que fazer alguns joguinhos e em princípio receberão a carta. Até agora ainda não recebi qualquer carta disso. Eu já estive a falar com uma pessoa que eu conheço da Topps e ele já me teve a dizer que isto está um bocado atrasado, pelo menos para Portugal. Em Espanha tenho um amigo meu que já recebeu as cartas, já jogou para algumas e já recebeu. Mas Portugal, pelos vistos, isto está um bocadinho atrasado. Pelo menos para mim. Se calhar alguns de vocês já receberam, já jogaram, já receberam. Mas no meu caso, até agora ainda não recebi nadinha. Espero eu que não demore muito, porque isto aqui já lá vai, no meu caso, mês e meio desde que ganhei então a minha primeira carta. E pronto, malta, foi então o vídeo para mostrar-vos então as edições limitadas e as Pro 11, o que, a meu ver, se não me engano, tem então a coleção completa. Isto se não contar, obviamente, com a versão nórdica, que também tem mais umas cartas extra. Mas esta versão nórdica, sinceramente, não me apelou muito, além do preço, obviamente, também ser um bocadinho carote. Portanto, malta, espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontramos em mais vídeos, ok? Fiquem bem, até à próxima. Tchau!